Bom dia, bem-vindas. Gente, meu coração tá explodindo de muita expectativa com o que Deus vai fazer nesses dias. Eu até borrei minha maquiagem porque eu tava aqui orando antes da gente começar e o Espírito Santo já começou a tocar aqui no meu coração coisas que ele vai fazer hoje na sua vida. Então eu já tô emocionada antes de começar essa aula. E eu sou muito chorona, vocês sabem, né? Mas eu tenho certeza que cada uma de vocês que está aqui hoje foi porque o Senhor trouxe, foi porque o Senhor planejou, foi porque o Senhor escolheu esse dia, essa semana, para transformar a sua vida, a sua família, o seu relacionamento com seus filhos. Então, bem-vinda a todo mundo que está chegando, né, nessa live. Vai falando para mim aí se o som tá bom, como é que tá aí a imagem. Às vezes o YouTube demora um pouquinho para estabilizar, certo? Então vai me dizendo aí como tá a imagem, como que tá o som e me fala da onde você vem, da onde você tá falando. Fala para mim da onde você tá falando, se você é do Brasil, se tem alguém aqui da Europa, conta aqui para mim da onde que é que você tá falando. Se você é do Brasil, se você é da Europa, fala aqui para mim. Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Gente, antes da gente começar, eu vou te pedir um favor. Você vai transbordar na vida de uma amiga, de uma mãe cristã que você conhece e que você sabe que essa mãe deseja educar os seus filhos com amor, com graça. Você vai compartilhar esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp. Você que está nos grupos de WhatsApp da Maratona, pega o link que eu enviei lá agora de manhã e manda, dispara esse link aí para todos os grupos de WhatsApp, das mães da igreja, da célula, do Ministério Infantil, para todo mundo que você conhece, da sua família, porque quanto mais mães chegarem nessa live, mais mães vão se inscrever na maratona para receber um material de apoio. Tem que estar inscrita. Então, se você está chegando aqui assistindo esse vídeo no YouTube, para receber material de apoio, tem que estar inscrita, tem que cadastrar e-mail, entrar nos grupos de WhatsApp. Eu mandei um pouquinho antes da live nos grupos o material de apoio, que é um resumo do resumo, na verdade, da aula de hoje, tá bom? Então, vamos entrando, vamos convidando em mais mamães. Eu sei que esse horário muitas mães estão trabalhando. Nós temos mais de 10.000 mães inscritas na Maratona da Mãe Cristã. Isso é incrível, mais de 10.000 famílias vão ser transformadas nesses dias. Eu sei que muitos, a maioria, não pode estar ao vivo nesse horário, porque muitas mães trabalham, já saíram para trabalhar, tem compromisso de manhã, mas nós vamos deixar disponível a aula. Então, é muito importante, se você está assistindo esse vídeo depois, você assistir ainda hoje. Assistir todas as aulas no mesmo dia em que ela foi gravada, sabe por quê? Porque ela não vai ficar disponível muito tempo. Então, não deixe acumular. Vão ser 4 aulas e é muito importante você não deixar acumular. Gente, bem-vindas. Então vamos começar? Tô com muita expectativa. Sei que o que Deus vai fazer hoje vai ser muito, muito grande, sabe? E eu vou me apresentar, porque talvez você não me conhece. Então, meu nome é Ana Laura. Eu sou pastora de crianças. Sou mãe de 4 filhos. Sou casada com o pastor Alain e nós moramos em Milão, na Itália. Nós somos pastores na Igreja Videira, já há 20 anos estamos na Igreja Videira. Fomos enviados aqui para a Itália para começar um trabalho de plantação de igrejas aqui e hoje nós estamos aqui já há 4 anos, né? Moramos aqui e trabalhamos com famílias, com casais, já há mais de 10 anos e iniciamos aí um projeto chamado Caris. Que caris é uma palavra de origem grega que significa graça, favor imerecido. E é isso que nós cremos, que a sua família, que os seus filhos
sejam mesmo motivo de muita graça, de muita alegria, de muito deleite, de muito desfrute na sua vida. E por isso a gente colocou o nome nesse projeto Caris. Então, se você não conhece ainda o nosso projeto, aproveita para se inscrever aqui no canal do YouTube, se inscreve aqui, deixa o seu comentário aqui durante essa aula, para que você possa receber todo o nosso conteúdo. Também, se você quiser entrar no nosso canal do Telegram, tem o link aqui na descrição desse vídeo, para você receber também conteúdos gratuitos sobre criação de filhos e família. Me segue lá no Instagram, pastora.analaura, segue também o Caris, caris.news, lá no Instagram, e eu tenho certeza que nós temos muito para aprender, muito para crescer, e o Senhor tem muito, muito para fazer nas nossas vidas. Amém? Eu creio que, gente, eu orei, estou orando, muitas mães me responderam o e-mail que eu escrevi pedindo para você me contar lá no e-mail o seu nome, quantos filhos você tem, qual a idade dos seus filhos e o que você mais deseja para a vida deles. Se você tem e-mail, Hotmail ou Outlook, você tem que olhar no lixo eletrônico, tá bom? Ou na caixa de spam, porque provavelmente o meu e-mail foi parar lá. Se você tem Gmail, o Gmail tem uma caixa que se chama promoções. Junto ali com a caixa de entrada, com a lixeira, tem uma caixa que se chama promoções. Provavelmente também o meu e-mail foi parar lá. Então, se você quiser achar esse e-mail, me responder, me falar um pouquinho de você. Ontem eu gastei um bom tempo do meu dia lendo todos esses e-mails, conhecendo a sua família, conhecendo quantos filhos você tem, qual que é o maior desejo do seu coração para a vida dos seus filhos. E eu fiquei muito emocionada porque muitas mães escreveram que o maior desejo do coração delas é criar os filhos no caminho do Senhor. Porque se você é uma mãe cristã, com certeza, esse é o seu desejo, esse também é o meu desejo. Então, eu e meu marido, nós trabalhamos com família já há mais de 10 anos. Temos curso também, um curso muito legal para casais, que se chama Casais Vencedores. Então, nós trabalhamos com casais no seu relacionamento conjugal. E eu já faz um ano, mais ou menos, que estou trabalhando com pais para ajudá-los na criação dos seus filhos. Tenho 4 filhos, sou pastora de crianças, trabalho com crianças já há muitos anos. Sabe, eu preparei essa maratona porque eu quero equipar mães. Esse é o desejo do meu coração, um chamado de Deus muito forte na minha vida, de despertar mães para o seu propósito, para o seu destino, para que elas possam voltar para o lar e assumir a missão que o Senhor deu a elas, de poder criar filhos para a glória de Deus. Eu sei que quando eu falo isso eu me emociono, porque eu tenho visto ao longo desse ano muitas mães, alunas minhas, que têm dado testemunho da obra poderosa que Deus está fazendo na vida delas, na família delas. E isso é graça de Deus, isso é favor imerecido. E eu creio que é isso que o Senhor tem para a sua vida. Então, se você está aqui hoje nessa aula, se você chegou aqui nessa live hoje pela manhã, né, e você que está assistindo depois, eu quero dizer para você que quem escolheu você para ser a mãe dos seus filhos foi Deus. Não porque você é boa, não porque você mereça, não porque você tem algum mérito nisso, não. Isso é graça de Deus na sua vida. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Amém? E eu vou te ensinar nessas 4 aulas. Eu vou te ensinar a tocar o coração do seu filho, a conduzir o seu filho para Cristo. Eu vou te ensinar como lidar com comportamentos desafiadores, como a birra, a desobediência, a rebeldia, o afastamento dos adolescentes, a resistência que às vezes eles apresentam. Vou te ensinar também como corrigir o mau comportamento. Tudo isso à luz da Bíblia. E aí você pode me perguntar, mas pastora, será que existe um passe de mágica? Será que existe um método infalível para a gente criar filho vencedor? Será que existe? O que você acha? Com certeza não. Com certeza não existe passe de mágica. Com certeza não existe método infalível. Sabe o que existe? Processo de dependência e conhecimento, de adquirir sabedoria, processo de erros e de acertos. Nós estamos sendo aperfeiçoadas, santificadas nesse processo. E nós vamos errar. Nós vamos errar muitas vezes. Você vai errar, eu vou errar. Nós vamos aprender e muitas vezes, mesmo sabendo fazer o certo, vamos errar. Mas é aí que entra a graça de Deus,
que nos perdoa, que nos capacita e que nos dá a oportunidade de recomeçar. Deus sempre nos dá novos recomeços, sabe? E eu experimentei na minha vida uma transformação na minha maternidade, na criação dos meus filhos. E hoje eu olho para eles, né, e muitas vezes você me vê falando, você pode pensar, nossa, mas isso aí é muito bom para ser verdade. Será que é possível ter filhos obedientes? Será que é possível ter um filho responsável? Hoje, às vezes, eu olho para o meu filho e eu vejo meu filho perdido. Eu sinto que eu perdi a conexão com o meu adolescente, ele não me ouve, ele não me escuta, vive trancado no quarto. Será que é possível trazer, resgatar esse adolescente de volta? Será que é possível, sabe, eu me controlar e entender, compreender o meu filho? Aquele criança, às vezes, que faz birra, que começa a gritar, responder. Como? Será que é possível? Será que tem algo que eu possa fazer que vá mudar, que vá transformar o relacionamento meu com meu filho? Eu quero dizer para você, é possível. Sabe por quê? Porque para Deus não tem nada que esteja ruim que Deus não possa transformar. E outra coisa, às vezes você pode dizer, não, mas o meu relacionamento com meu filho é bom. A gente tem um bom relacionamento. Só que eu quero te dizer algo. Não tem nada que esteja bom que Deus não possa melhorar. E é assim que a gente cresce, é de glória em glória, é de degrau em degrau. E olha, eu creio muito, 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 que quando a gente entra nesse processo, a gente começa a ver o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, trabalhando na vida dos nossos filhos. E isso é muito poderoso. Eu queria colocar, antes da gente começar, um vídeo de um testemunho de uma aluna minha, de um curso que eu tenho de criação de filhos, só para vocês entenderem que maternar com Deus é permitir o Espírito Santo agir. Maternar com Deus é abrir uma porta para que o Espírito Santo haja nos nossos filhos e na nossa maternidade. Vamos ver esse vídeo? É um minutinho antes da gente começar. Pode pôr no vídeo, por favor. Oi, gente. Quero compartilhar aqui bem rapidinho com vocês a minha experiência com o curso Educando Filhos Vencedores, ministrado pela pastora Ana Laura. Eu gosto de dizer, gente, que esse curso ele foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente ele mudou completamente a minha visão sobre a maternidade. Eu consigo ver no Educando Filhos Vencedores coisas que vêm do coração de Deus para mim como mãe, sabe? E eu me alegro em estar conseguindo colocar em prática, porque hoje eu estou vendo resultados em mim como mãe, estou vendo resultado nos meus filhos. Esses dias eu tive uma experiência com a Laura, minha filha mais velha, da qual, por causa de atitudes dela, eu tive que colocar em prática coisas que eu aprendi no curso e eu pude presenciar o Espírito Santo trabalhando na vida dela, sabe? Tratando ela. E eu pude ver frutos. E é isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus transforma. E é isso que eu quero para os meus filhos. Por isso eu faço esse curso e eu aconselho todos os pais a fazerem. É bênção de Deus, gente. Amém? Gente, essa é a Kiss, ela era uma aluna minha e eu gostei muito de uma frase que ela falou. Ela disse assim, que houve um momento na vida da filha dela em que ela precisou corrigir um mau comportamento. E ela viu o Espírito Santo trabalhando na vida da filha dela. Eu sempre falo que é esse processo que a gente precisa entrar. É permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, na nossa maternidade e trabalhe na vida dos nossos filhos. Então, nós vamos entrar aqui nessa maratona, nesse processo. E eu preciso que você se comprometa comigo. Eu preciso que você se comprometa. Você sabe, ontem eu postei algo lá no meu Instagram dizendo uma verdade muito poderosa. Aquilo que a gente tem de mais importante, de mais valioso na nossa vida é o nosso tempo. É o nosso tempo. Então, quando você decide investir o seu tempo em estudar para investir no seu maior e mais poderoso empreendimento, que são seus filhos, não tem preço. Sabe? Então, o que você vai fazer aqui essa semana? Gastar o seu tempo, investir o seu tempo em assistir uma aula
né, em ler lá o material de apoio, em estudar sobre criação de filhos à luz da Bíblia, para que você possa ser uma mãe mais assertiva na disciplina dos seus filhos. Quando você faz isso, você está dizendo para Deus, em outras palavras, que a sua família é importante para você. E tudo aquilo que a gente dá valor, tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, tudo aquilo que a gente aplica no nosso coração, eu posso afirmar para você que você vai ver frutos, muitos frutos. Frutos doces você vai colher. Eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Frutos abundantes você vai colher. Você vai dizer como a Kíssela disse nesse vídeo: eu vi o Espírito Santo trabalhando na vida da minha filha. Sabe? E às vezes você pode me perguntar, mas como, pastora? Como que eu posso ser essa intercessora, essa mediadora, né, na vida do meu filho, para que ele possa ter uma experiência com Deus, para que ele possa ter um encontro com Jesus, para que ele possa ser transformado, não por mim, mas por ele. E essa é a nossa bandeira. É isso que mães cristãs deveriam fazer, conduzir os seus filhos a Cristo, para que eles sejam transformados por Deus e não por nós. Nós somos um canal, nós somos um instrumento na vida dos nossos filhos. E nós precisamos ser um canal desobstruído, sabe? Onde o Senhor tem acesso para tocar o coração dos nossos filhos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, vou começar essa aula, tenho muita coisa para compartilhar. E hoje, nessa primeira aula, eu vou falar sobre você. Porque para a gente transformar os nossos filhos e ver mudança no relacionamento nosso com os nossos filhos, primeiro Deus precisa nos transformar. Primeiro Deus precisa nos curar. Primeiro a gente precisa ser trabalhado por Deus. Porque aquilo que a gente vive na nossa maternidade é reflexo de coisas que trazemos do nosso passado, daquilo que recebemos, daquilo que ouvimos. Então nós somos resultado disso. Então esse é o tempo. Esse é o tempo de você parar tudo e permitir Deus trabalhar na sua vida. Deus quer fazer de você, que é hoje uma pedra bruta, se tornar uma joia preciosa. Você já tem muito valor para Deus, muito valor. Você vale mais do que finas joias. Mas agora é o momento de você deixar Deus trabalhar, lapidar você, para que você possa reluzir, brilhar essa glória na sua família, na vida dos seus filhos. Então, compartilhe esse link. Você que está chegando agora aqui na live, tem um link aqui, compartilhar no YouTube. Compartilha para suas amigas, chama alguém para estar aqui com você. Se você quer receber o material de apoio, tem que se inscrever, tá bom? Tem que se inscrever na maratona. Então, eu vou começar hoje lendo um versículo com você, que está lá em Salmos 127, versículo 3. Pode colocar a foto, por favor. Lá em Salmos 127, versículo 3. E diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Em outras versões diz que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, um presente, uma recompensa que Ele dá. Olha, quando Deus te deu seus filhos, quero que você pense agora nos seus filhos. Quando você ganhou seu filho, seja esse filho planejado ou não, seja um filho biológico ou do coração, não importa. Quando Deus te deu um filho, Ele te deu uma herança. Eu sempre falo isso. Qual é a sua reação ao receber uma herança? Vamos supor que hoje você recebe a notícia que você recebeu uma herança aí de 10 milhões de reais. Qual é a sua reação ao receber essa herança? Como você se sentir? Bom, eu ia ficar muito feliz se eu recebesse uma herança milionária. Eu ia fazer muitas coisas, com certeza você também. Sabia que um filho, Deus comparou um filho com uma herança. A alegria de você ter um filho, ela é a mesma alegria de você receber uma herança, é até maior. Porque filho é presente de Deus. Filho é uma recompensa que Deus nos dá. Então é assim, é com esse sentimento que a gente deve receber um filho. Mas sabe qual que é o problema? O problema, gente, é que no exercício dessa missão,
essa missão que foi dada por Deus, enquanto a gente vai maternando, exercendo a nossa maternidade, muitas vezes a gente se sente desqualificada. Você já se sentiu desqualificada? Você já se sentiu despreparada para exercer essa missão? Você já se sentiu assim? Sabe, à medida que os nossos filhos eles vão crescendo, a gente descobre que não basta saber criar filhos, que criação de filhos não é só instinto, né? O instinto materno é maravilhoso, porque pelo instinto a gente conhece o choro do nosso filho, pelo instinto a gente amamenta, a gente nina aquele bebê no colo. Muitas coisas, a gente supre as necessidades básicas dos nossos filhos pelo instinto materno. Mas no momento que essas crianças vão crescendo e a gente começa a descobrir comportamentos desafiadores, a gente começa a se redescobrir, né? Às vezes uma mãe sem autocontrole, sem paciência. Nós fizemos uma live de aquecimento para a maratona sobre paciência, como exercer paciência com os filhos. Tá salva lá no meu IGTV, no meu Instagram. Foi aquecimento para a maratona, foi muito poderosa. A gente falou sobre autocontrole, domínio próprio. Então, se você perdeu, depois quiser ir lá assistir no meu Instagram, a live tá salva lá, tá bom? E a gente descobre isso, que a gente não é tão paciente assim. A gente descobre que às vezes a gente perde o controle. E muitas vezes, né, no exercício dessa missão, a gente fica em dúvida. Como corrigir? Como conduzir o meu filho a Jesus? Como ser assertiva na disciplina? Como? E a gente começa a fazer perguntas e mais perguntas. E muitas mães cansadas, frustradas nesse caminho da maternidade que é para ser alegre, que é para ser leve, que é para ser prazeroso, porque foi para isso que Deus nos criou. Não é para ser peso, não é para ser pesado, é para ser alegre. Não estou dizendo que não tem trabalho não, gente. Tem sim muito trabalho. Maternar dá trabalho. Se envolver na criação de uma criança é um trabalho para toda a vida. Até essa criança fazer 21 anos e sair debaixo da sua tutela. Nós temos um tempo determinado que Deus nos deu para que a gente possa tocar no coração dos nossos filhos. Um tempo determinado para treinar essa criança, para educar, para sermos assertivas, intencionais. É um tempo e esse tempo passa muito rápido. É muito rápido. Eu me lembro quando eu me casei. Eu me casei com 22 anos. Fui pra lua de mel. Quando eu voltei da lua de mel, a minha mãe me ligou, chorando, com saudade, porque eu tinha saído de casa. Sabe a síndrome do ninho vazio? Pois é. Vai passar muito rápido. Vai passar rápido demais. Sabe, nós temos uma oportunidade, uma única oportunidade de sermos intencionais na vida dos nossos filhos, de aproveitar cada momento para ensinar, para instruir, para treinar os nossos filhos. Isso é um presente muito grande, um presente muito grande. Muitas pessoas querem ter filhos, mas não querem ser mães, porque ser mãe vai envolver o seu tempo, vai envolver renúncia, vai envolver sacrifício, vai envolver tudo isso. Mas é para ser alegre, é para ser leve, é para ter fruto, é para ter resultado, porque foi para isso que Deus te fez, foi para isso que Deus te criou. E eu creio que nesses dias Deus vai resgatar você. Talvez de um caminho errado que você estava indo, talvez você já estava fazendo até certo, talvez você já estava indo pelo caminho certo, mas hoje Deus vai te empoderar mais ainda. Deus vai te capacitar para que você possa se encher de poder, de unção, para maternar com Deus. Amém? E existe uma bênção na maternidade, uma bênção muito grande. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: todavia será preservada, tá escrito aí do lado, aqui do lado, na foto. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor, em santificação e em bom senso. Pode passar a foto, por favor. A palavra preservada, gente, usada aqui no grego, significa sozo. Eu gosto muito, quem é minha aluna sabe, né? Quem já me conhece há mais tempo sabe.
eu sempre gosto de ler a Bíblia e descobrir, investigar o significado das palavras, lá no original em que a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego, porque isso nos traz uma maior compreensão da palavra, isso traz a revelação da palavra. Às vezes você lê um texto e você não entende muita coisa, mas quando você se aprofunda, seus olhos se abrem, né? Vem o rema. O logos é a letra escrita, o rema é a palavra revelada. E vem aquele rema, aquela letra escrita, o logos, salta aos seus olhos e seus olhos se abrem e você fala, uau, é isso que a Bíblia estava querendo dizer, entendi agora. Então, é muito poderoso estudar o significado das palavras lá no original, para a gente entender, porque muitas vezes a tradução, tanto em italiano, em inglês, até em português, ela não é muito exata muitas vezes, como está ali no original. Então essa palavra preservada, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor, em santificação e bom senso. A palavra preservada, usada aqui, ela vem do grego e ela significa sozo, e quer dizer salvar-se. Em outras versões diz que ela será salva, né? Todavia a mulher será salva, dando à luz filhos. Mas a salvação não é pela fé, crendo na obra consumada de Cristo na cruz. Nós somos salvos se a gente crer no coração e confessar com a boca. Então como que uma mulher vai ser salva dando à luz filhos? Então a gente precisa entender o que significa essa palavra lá no original. E significa salvar-se, manter-se salva do perigo, fazer o bem, curar, restaurar. Então, às vezes, uma única palavra no grego, ela tem vários significados. Então, nesse contexto, quando o apóstolo Paulo disse que a mulher ela vai ser preservada, ela vai ser salva através da sua missão de mãe, ele quis dizer que ela vai ser curada, ela vai ser restaurada, vai fazer bem para ela exercer essa missão de mãe. É isso que ele quis dizer, porque é isso que significa essa palavra no grego. Então, um dia lendo esse texto, estudando sobre maternidade bíblica, o Senhor abriu os meus olhos e eu pude ver que é nesse exercício dessa missão é que nós somos restauradas. É no exercício dessa missão é que nós somos curadas, é que nós somos transformadas. Deus quer nos restaurar. Deus quer usar a nossa maternidade para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos curar, para que Ele possa nos restaurar. E Ele quer fazer isso. Ele quer que a gente volte para o nosso lar, volte para os nossos filhos, porque nós nascemos para esse propósito. Você nasceu para gerar, você nasceu para ser uma educadora. Deus te chamou para essa missão. Deus te chamou para essa missão. Eu quero dar um exemplo na Bíblia que eu gosto muito para exemplificar a relevância que existe em ser mãe. Às vezes você está aqui hoje, você está me ouvindo, talvez você está frustrada. Talvez você hoje não encontre a alegria na maternidade. Talvez você é uma mãe que tinha uma carreira de sucesso. Talvez você trabalhava fora, tinha tantos projetos e hoje você está em casa cuidando de uma criança. E às vezes você pensa, meu Deus, ninguém dá valor nisso. Ninguém reconhece o que eu faço. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Eu estou aqui para dizer para você hoje, Deus está vendo. Deus reconhece o seu trabalho. E existe recompensa para você. Existe recompensa para você. Porque esse trabalho é um dos mais nobres que existe para uma mulher fazer. Mais do que você ter um grande sucesso na sua carreira profissional. Nenhum sucesso compensa o fracasso dentro de casa. Porque você só vai encontrar significado verdadeiro o dia que você entender que você nasceu para maternar. Essa é a nossa missão. É isso que traz relevância para a nossa vida. Esse é o maior chamado que a gente pode ter. Sabe, houve uma mulher na Bíblia chamada Débora. A Bíblia não cita se Débora teve filhos. A Bíblia não fala se Débora teve filhos naturais. A gente não sabe. A Bíblia não conta. Mas ela era juíza e profetisa em Israel. A Bíblia fala, lá em Juízes, no capítulo 5, no versículo 7,
que Débora, vamos ler, Juízes 5:7, fala assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. A Bíblia fala que ela liderou um grande exército e ela julgava e profetizava. Julgava que significa que ela administrava, ela colocava ordem na nação. É isso que mães fazem, não é verdade? A gente coloca ordem, a gente organiza a nossa família, a nossa casa. E Débora também profetizava. Isso nem tá aqui no esboço, me veio agora, que eu já ministrei sobre isso também outras vezes, mas eu não quero focar muito em Débora. Eu quero só trazer algo da vida dela para que você entenda o que você tem que fazer hoje. O que você tem que fazer essa semana, que foi o que Débora fez. E ela profetizava também, ela julgava e profetizava. Profetizava fala de você assumir a sua posição em Deus, de interceder, de orar pelos seus filhos. Lá no meu Instagram também tem uma live que tá salva lá no meu IGTV, que eu falei como profetizar na vida dos filhos. Depois, se você quiser assistir, ela tá lá. Mas foca essa semana nas aulas aqui da maratona, pra você não perder, porque elas vão sair do ar. Essas aulas não vão ficar disponíveis. Então é muito importante você assistir, não deixar acumular, porque elas vão sair do ar. E olha, Débora, ela julgava e profetizava. E é isso que nós fazemos. Julgar fala de você administrar. É isso que significa essa palavra no original, lá no hebraico. Ela administrava a sua casa, ela organizava a nação e ela profetizava. E ela não tinha filhos naturais. No entanto, gente, ela se levantou como mãe de toda uma nação. Sabe por quê? Porque mesmo não tendo filhos naturais, não existe como nós cumprirmos o nosso propósito se a gente não maternar. Se você não tem filhos naturais, Deus vai te dar filhos espirituais, porque Deus nos chamou para gerar. Esse é o grande chamado de todo homem, de toda mulher. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Foi isso que Deus nos chamou para fazer. Lá, quando Jesus, nos últimos dias de Jesus, quando ele estava subindo ao céu, ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Em outras palavras, se multipliquem, gerem filhos para a glória de Deus, façam discípulos. E os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Deus nos chamou para gerar, mas gerar não significa só ter filhos. É preciso se levantar como mãe, que foi o que Débora fez. Débora se levantou como mãe. Ela se levantou, ela assumiu uma posição que Deus tinha para ela. Veja, ela não tinha filhos naturais. Mesmo assim, ela se levantou como mãe. Isso nos traz uma verdade muito poderosa, que não basta ter filhos, nós precisamos nos levantar como mães, assumir a nossa posição, voltar a nossa atenção para o nosso lar. Para o nosso lar. Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar. Eu trabalho hoje, mas a minha prioridade, a sua prioridade é a nossa família, é a nossa casa, são os nossos filhos. Então, se levantar, gente, fala de você assumir essa posição que Deus espera de você. Fala de você se sentir privilegiada, de assumir a responsabilidade de ser mãe, de ser a mãe que Deus te criou para ser, de ser uma mãe segundo o coração de Deus. Mas para isso acontecer, é preciso deixar para trás conceitos equivocados que às vezes a gente aprendeu. A gente precisa entrar no processo e deixar Deus curar as nossas feridas, deixar Deus nos transformar primeiro, deixar Deus nos ajustar. É preciso conhecer a Deus como Pai, para que você possa maternar, ser a mãe segundo o coração de Deus. Você precisa conhecer a paternidade de Deus. Se você não conhecer Deus como um pai amoroso, você não vai maternar segundo o coração de Deus. Muitas vezes a gente tem uma imagem errada de Deus. A gente recebeu ao longo da nossa vida, por causa da religião também, uma imagem equivocada de Deus, errada de Deus. E hoje, a minha missão hoje aqui com você é desconstruir essa imagem dentro de você, para que você possa ver de fato como Ele é, como Deus é, para que você possa entender como Deus trata um filho, como Deus trata, como é a paternidade de Deus. E é nesse processo que a gente vai entrar nessa maratona.
E eu quero que você se comprometa comigo a ir até o fim. Sabe, você chegou até aqui hoje, muitas vezes com muitas feridas que você trouxe do seu passado. E sem perceber, inconscientemente, você às vezes reproduz na vida dos seus filhos comportamentos que você recebeu dos seus pais, da sua família, das pessoas que cuidaram de você. E a gente não percebe porque foi o que a gente aprendeu. A gente faz sem perceber. E às vezes o que você acha que é certo traz um resultado negativo. Às vezes você pensa, é assim que tem que fazer, e quando você vê, o fruto não vem. Sabe, eu quero dizer algo para você. Deus hoje vai nos colocar nesse processo de transformação. E é nesse processo que nós estamos entrando. E eu quero que você assuma esse compromisso com você mesma e com Deus, de ir até o final e de abrir o seu coração para deixar Ele trabalhar, Ele transformar. Então, não abra mão, não abra mão, não abra mão, não desista da sua maternidade e do seu filho. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer o que Ele prometeu, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Gente, quando a gente fala de processo, criar filho é processo, maternar é um processo. Aconteceu algo essa semana aqui em casa, muito interessante. Eu ganhei uma folha de louro. Vocês sabem o que é louro? Eu ganhei uma folha de louro. Louro é louro o nome disso? Acho que é louro. Um chá de louro? É louro? Boldo. Boldo, gente. Eu ganhei uma folha de boldo, uma muda de boldo. E ela veio pra mim 2 galinhos secos, bem sequinhos, dentro de um saquinho assim com água. E a moça que me deu lá da minha igreja, ela falou assim: "Pastora, coloca num potinho de vidro que ela vai criar raízes, deixa na água, que ela vai criar raiz e quando criar raiz, você planta ela na terra para poder depois nascer a folha de boldo." Eu gosto muito de chá de boldo, né? E aqui na Itália não tem, é raríssimo. E ela me deu essa muda. E eu fiz o que ela me disse, coloquei a muda dentro de um vidro com água. Gente, passou o tempo, passou. Passou muito tempo. Muito tempo, esse galinho seco não acontecia nada, não criava raiz, ele estava marrom, nada. Passou um tempo, ela me mandou uma mensagem: "Pastor, e aí? E a muda?" Eu falei: eu acho que esse galho seco já morreu, porque eu ponho ele na água, ou eu tô fazendo alguma coisa errada, ou o galho tá com algum problema, ou o galho tá seco, não tem como ele ressuscitar. Ela falou: "Não, pastora, você tem que pôr na água." Eu falei: "Eu pus na água." "Você pôs no vidro?" "Pus no vidro." Ela falou: "Pastora, então tem que esperar." Eu falei: "Nossa, mas já faz tempo. Não vai da folha, não vai brotar nada desse galho, galho seco." E aí eu deixei lá. Quando foi semana passada, eu comentei com meu marido, falei: "Olha, eu acho que esse galho eu vou jogar fora. Vou tirar ele daqui, vou jogar fora, porque não vai estar aqui ocupando um vidro. Fica aqui na minha cozinha, não é bonito, não tem nenhuma boa aparência, só ocupa espaço. Daqui a pouco essa água vai começar a cheirar mal. Vou jogar fora esse galho." Falei pra ele. Só que eu esqueci de jogar o galho fora. Deixei ele lá, ficou ali mais um tempo. Quando foi sábado, eu acordei, gente. Tinha um galho verdinho e umas folhinhas de boldo nascendo. Eu chorei. Não pela folha de boldo, mas porque Deus falou comigo. Quando eu vi aquela folha de boldo, Deus falou: "Você é esse galho seco que eu estou trabalhando. Não desista do processo. Não desista do processo, não desista de tentar. Porque um dia você vai florescer." Aqui, eu vou mostrar pra vocês. O meu galho, será que dá pra ver? Olha. Tá vendo, gente? É um galho assim, ó, seco, seco. Ele era todo marrom. E esse galho aqui começou a ficar verde e nasceu essas folhinhas de boldo. Vocês estão vendo? Dá pra ver? Deixa eu chegar mais perto. Processo.
A gente precisa entrar no processo. A nossa geração está muito acostumada, gente, a ter um método para tudo. A gente quer método para tudo e tem que dar certo. Sabe, faz isso que vai resolver, faz aquilo que vai acontecer. Mas com Deus não é assim. Com Deus é processo. E às vezes você chegou aqui hoje que nem esse galho de boldo chegou pra mim, seco. Mas eu tô aqui pra dizer pra você, não desista do processo de Deus na sua vida, porque você vai florescer. As coisas vão acontecer, os frutos vão vir. Você vai ver o Senhor trabalhando, o Espírito Santo trabalhando na vida do seu filho. Porque nada é mérito nosso, tudo é o Senhor que faz. Você já viu uma árvore se esforçar para dar fruto? Você já viu isso? Uma árvore lá fazendo força, vai, nasce a maçã, nasce. Não, gente, é processo, é o tempo. A gente tem que saber esperar, a gente tem que confiar. A gente não pode desistir, a gente tem que ir até o fim. E muitas vezes a maioria de nós recebeu uma educação muito punitiva dos nossos pais. E sabe, os nossos pais deram pra gente o que eles tinham e também o que eles aprenderam, o que eles receberam. E muitas vezes nós crescemos em um lar muito autoritário, muito punitivo, com pouco amor, com pouca conexão. E a consequência disso na nossa geração foi catastrófica. Foi muito forte. Nós nos tornamos pais autoritários e às vezes permissivos demais. E às vezes não, sem saber colocar limites, né? Sem saber como ter aquele equilíbrio de ter uma educação mais consciente, e às vezes a gente se vê perdido. Nossos filhos estão perdidos e os pais também estão perdidos. E eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, sabe? Eu vim de um lar muito punitivo, muito. Às vezes você tá aqui me ouvindo e talvez você não, talvez você veio de uma família onde você teve pais presentes, né? Pais que nunca foram punitivos com você. Cada um tem uma história, cada um tem um processo. E eu vim de um lar muito, muito punitivo. Meus pais, eles conheciam Jesus, eles eram católicos, eram cristãos, eles eram católicos praticantes. Sempre eles nos levavam para a missa. Nós somos em 4 irmãos lá na minha casa. A gente estudou nas melhores escolas. Né? Minha família era uma família, tinha uma condição financeira muito boa. Meu pai era um empresário muito bem sucedido na minha cidade, lá em Guaratinguetá. Ele tinha uma empresa de construção civil, ele é engenheiro. E nessa empresa ele tinha muitos funcionários. E ele era uma pessoa muito ausente, porque ele trabalhava demais, trabalhava muito. E ele nos dava muitos presentes. E o desejo dele, da minha mãe, era sempre acertar. Ele queria ver a gente com tudo de bom, tudo de melhor. Então a gente estudava nas melhores escolas, né? A gente fazia os melhores cursos de idioma, esporte, né? A gente sempre estava praticando esporte. Ele me colocou, eu fiz aula de teclado, aula de violão, aula de canto, nada disso resolveu, gente. Não tenho dom mesmo para nada disso. Não canto, não toco, não faço nada. Não nasci para cantar. Esse dom não tem na minha vida. Mas meu pai investiu, ele tentou. Me colocou em várias coisas, me fez, né, investiu na minha vida. E só que ele era uma pessoa muito ausente. Muito ausente. Ele não era um pai presente no sentido de gastar tempo comigo, de ter tempo de qualidade. Mas por que ele não era? Porque nem ele tinha recebido isso na infância dele. E ele era muito punitivo. Eu cresci apanhando a minha infância inteira. E quando eu comecei a entrar na adolescência, ali por volta dos meus 10, 11 anos de idade, eu cresci com uma ferida de rejeição no meu coração muito grande, muito grande. Então eu não conseguia olhar no olho do meu pai e dizer pro meu pai, eu te amo. Eu não conseguia abraçar o meu pai e ter um tempo com ele. Eu não conseguia, era um bloqueio que foi se criado entre eu e meu pai. E ele me amava muito, mas nem ele soube expressar esse amor. E eu me lembro, como se fosse ontem, quando meu pai teve uma experiência muito forte com Jesus. E ele se converteu, ele e minha mãe. E eu me lembro, quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me procurou para me pedir perdão. Perdão pelo distanciamento, perdão
perdão por ter sido um pai muito punitivo, muito autoritário. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, no meu relacionamento com meu pai. E foi um processo. Foi um processo. E eu vi o Espírito Santo trabalhando, restaurando o nosso relacionamento, restaurando aquilo que Deus mesmo tinha sonhado para que fosse desde o início. Mas foi um processo muito difícil, porque eu, diante dos meus traumas, desse espírito de rejeição que tinha sobre mim, eu não conseguia expressar amor. Eu não conseguia abraçar o meu pai. Eu não conseguia ter tempo de qualidade com ele. E quando eu entrei na adolescência, os meus pais se viram perdidos, porque eu me tornei uma adolescente rebelde. Uma adolescente que não ouvia, não aceitava nenhum tipo de correção. Eu apanhei até os meus 14 anos de idade. E nada disso mudou meu comportamento. Nada disso. Foi aí que um dia meus pais tiveram essa experiência com Jesus e o Senhor começou a trabalhar na nossa vida. E eles começaram a me levar para passear. Eu me lembro uma vez que a gente tinha saído, a gente estava no shopping, só eu, meu pai e minha mãe, só nós três. E eles me levaram ali só para conversar comigo, para saber como é que eu estava, tentando estratégias de se reconectar comigo. Sabe, eu já era uma adolescente, não queria conversa, queria viver minha vida, não queria ir com eles para a igreja, eles me levavam obrigada. E eles oravam por mim, eles não desistiram. E o meu pai sempre me cercando com amor, dizendo para mim: filha, eu te amo, filha, eu quero estar mais presente, filha, vamos reconstruir esse relacionamento. E eu me lembro, eu estava um dia num evento, num encontro com Deus, na minha igreja, e naquele dia, o Senhor me curou. Naquele dia, pela primeira vez, eu consegui perdoar o meu pai. Pela primeira vez eu abracei o meu pai e eu consegui olhar no olho dele e falar: pai, eu te amo. E a partir desse momento o Senhor foi trabalhando e restaurando o nosso relacionamento. Hoje meu pai é pastor da mesma igreja, nós somos todos da Igreja Videira. Hoje eu sou pastora, sabe? E o Senhor foi transformando o nosso relacionamento. E hoje meu pai, através do ministério dele, milhares de famílias têm sido transformados através do ministério dele. E o Senhor transformou meu pai, transformou minha vida, transformou o nosso relacionamento. E toda vez que eu falo dessa história, eu me emociono. Eu me emociono porque eu era uma adolescente rebelde, carente, com tantas feridas. Tudo que eu cresci buscando aceitação, eu cresci buscando ser aceita, eu cresci buscando a compreensão e o amor dos meus pais. E eles me amavam muito, muito. Mas eles não sabiam como se conectar comigo. E foram muitos anos de muita punição, de muito autoritarismo. E isso nos afastou. Mas o Senhor entrou na história. Gente, quando Jesus entra na história, não tem como a história continuar a mesma. Quando Jesus entra na história, olha, é isso que acontece. Um galho seco que às vezes você olha e fala, não vai dar fruto. É isso que acontece. Eu quero te dizer, Jesus já entrou na sua história. E muitas vezes a gente pensa, será que é possível o Senhor transformar? Eu quero dizer algo para vocês. Para o Senhor transformar o seu relacionamento com o seu filho, primeiro ele precisa transformar você. Não tem como você acertar no relacionamento com o seu filho se você não permitir o Senhor trabalhar em você. E assim foi, eu cresci, o Senhor transformou o nosso relacionamento. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, eu me casei, né? E sempre sonhei em ser mãe. Sempre quis ter 4 filhos, né? Eu falei pro Alan, meu marido, quando a gente tava namorando, eu perguntei pra ele, quantos filhos você quer ter? Foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu conheci ele. Ele falou 2. Falei, eita. Eu falei pra ele, então vou morar mais um pouquinho, porque eu quero ter 4. E aí,
Depois Deus falou com ele e ele aceitou o desafio. Depois ele queria até ter mais que 4. Eu que freiei, falei, não, meu Deus, acho que eu não dou conta de mais. De 4 não. Mas a gente começou a ter os filhos começaram a chegar. E eu sempre me preparei para ser mãe, sabe? Era um sonho maternar. Era um sonho ser mãe. Eu achava, gente, que eu sabia tudo. Tinha lido milhares de livros, feito milhares de cursos. Eu falei, tô pronta, pode vir que eu vou saber como fazer. E quando nasceu meu primeiro filho, e depois veio o Samuel, meu segundo filho, eu vi que a coisa não era tão simples assim. Eu vi que não bastava, né, saber fazer tudo. A gente precisava primeiro entrar nesse processo de transformação. Porque eu fiz como Débora, sabe? Eu falei, eu vou me levantar como mãe. Eu vou assumir essa responsabilidade. Sabe, eu queria maternar, eu era a mulher mais feliz do mundo por ser mãe. Mas à medida que os meus filhos foram crescendo, eu percebi que eu estava reproduzindo na minha maternidade, na educação dos meus filhos, o que eu havia recebido. Eu percebi que eu estava sendo legalista demais, autoritária demais, punitiva demais. E não era isso que eu queria. E eu achava que eu estava acertando. Eu achava que esse era o caminho. Até que eu comecei a ver que o resultado disso na vida dos meus filhos não estava sendo bom. Eu comecei a ver que algo estava errado. E eu fui orar e eu falei, Senhor, fala comigo. Comecei a buscar conhecimento, estratégia em Deus, na sua palavra, para que eu pudesse ser uma mãe segundo o coração de Deus. Sabe, existem momentos na nossa vida que a gente precisa desacelerar. E a maternidade é um deles. A maternidade é aquele momento que exige da gente conexão. Filho exige conexão. Filhos, eles querem fusão emocional, que ninguém pode dar, ninguém. Nós não podemos terceirizar. Nem o pai, sabia disso? Nem a avó, nem o vô, ninguém. Somente a mãe. Só a mãe pode se conectar, fazer essa fusão emocional com essa criança. Vai exigir da gente parar um pouco, sair do piloto automático, parar um pouco para se conectar com seu filho. Sabe, eu quero rapidamente falar para vocês de alguns perfis parentais que muitas vezes a gente traz na nossa maternidade, lá daquilo que a gente aprendeu. Hoje a gente é fruto do ambiente que a gente viveu, de tudo que a gente recebeu na nossa infância. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus, ele não olha para o seu passado para definir o seu futuro. Deus faz nova todas as coisas. Mas você precisa hoje refletir, parar e falar, nossa, é isso que eu preciso mudar. Porque quando você entende o erro, você pode mudar a sua mentalidade. E uma crença correta vai produzir um comportamento correto. Crenças limitantes vão nos impedir de exercer a nossa missão, como Deus quer que a gente exerça. Pode colocar a foto 3. Então eu queria falar rapidamente de alguns perfis parentais que a gente desenvolve na nossa maternidade, para que você possa se identificar, tá bom? E eu vou terminar falando do perfil parental de Deus. Então, o primeiro perfil que eu quero falar é da mãe permissiva. Então, são 4 P's, 4 perfis, 4 P's. Então, a primeira é a mãe permissiva. A mãe permissiva, gente, é aquela mãe que não coloca limite. Então, ela deixa os filhos fazerem o que eles querem. O que eles querem. Ela não tem limite, os filhos não têm limite para nada, não tem nenhuma autoridade sobre os filhos. Então, às vezes, por ter tido uma educação punitiva demais, talvez essa mãe ela acaba indo para um outro extremo, onde ela não quer punir ninguém, né? Não quer ser autoritária demais, então ela deixa. Então ela vai para esse extremo da permissividade e ela se torna muito permissiva, né? E às vezes ela pensa que realmente esse é o caminho, ela não consegue fazer com que seus filhos lhe obedeçam, então ela deixa eles fazerem o que eles querem. O problema é que os filhos da mãe permissiva, eles não se sentem amados. Porque crianças, por mais que às vezes pareça que elas não gostam, elas precisam
de limites, porque limites dão segurança para os nossos filhos. Filhos de mães permissivas, eles crescem sem saber o que é autoridade. Eles são desajustados emocionalmente, indisciplinados e inseguros. Depois, segundo perfil, eu quero mostrar para vocês, é o perfil da mãe procrastinadora. Talvez você se identifique mais com um perfil do que com outro. Talvez você tenha um pouco de cada perfil. Talvez você oscile entre um perfil e outro. Talvez você tenha momentos no seu dia que você seja mãe permissiva. Em outros, você é uma mãe procrastinadora. É importante você entender por que você está agindo assim, para que hoje a gente venha corrigir esse comportamento e mudar. Essa é a vontade de Deus. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Então, mãe procrastinadora é aquela mãe que nunca tem tempo para os filhos. Ela está sempre procrastinando a disciplina. Sabe aquela conversa? Vou deixar para depois. Outro dia eu converso. Outro dia deixa isso para lá. Mães que trabalham muito fora, elas têm a tendência de procrastinar, de nunca sentar para conversar, de nunca querer corrigir, porque elas pensam, não, eu já estou tão ausente, então ela vai procrastinando. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não para fazer. Ela quer ter conexão com os filhos, ela quer brincar com os filhos, ela sabe que é importante ela parar para brincar com seu filho, mas ela deixa para amanhã. Outro dia eu brinco, amanhã a gente faz, amanhã eu deito com você, amanhã a gente brinca, amanhã a gente conversa, amanhã a gente resolve isso, amanhã tudo é outro dia, tudo vai fazer outro dia. Então ela terceiriza muito a educação dos filhos, ela não assume a responsabilidade para ela. Então, ela delega muito a educação para avó, para babá, para tia, né, para o pai. Então, essa mãe, ela sabe que precisa fazer, mas ela não faz. E filhos de mães assim, procrastinadoras, eles crescem carentes de atenção. Eles são também disfuncionais, se sentem muitas vezes abandonados, não têm conexão emocional com elas. Pode pôr outra foto. Agora eu quero falar um pouquinho de um terceiro perfil de mãe, que é a mãe possessiva. A mãe possessiva, gente, é aquela mãe que ela faz tudo pelos filhos. Tudo, tudo. Ela não permite que a criança seja autônoma. A criança já sabe vestir uma calça, mas ela veste a calça pro filho. Já passou da hora daquela criança aprender a se limpar sozinha no banheiro, mas ela ainda tá limpando aquela criança. Ela ainda tá dando banho naquela criança. Ela ainda está dando comida na boca da criança. Então ela não permite que a criança cresça, ela não treina responsabilidades, ela não libera os filhos para crescer. Então são aquelas mães que muitas vezes elas controlam, elas sufocam seus filhos. E são muitas vezes manipuladoras, são dominantes, e essas mães criam adultos dependentes emocionalmente delas. Muitas vezes até financeiramente. Os filhos casam, saem de casa, e ela ainda está ali sustentando os filhos em tudo que eles precisam. Então é uma mãe possessiva. Filhos de mães possessivas, eles são dependentes emocionalmente dos pais. Então às vezes até financeiramente, igual eu acabei de falar. E são fracos às vezes para tomar decisão, são muito inseguros, têm a autoestima muito baixa. Eles não se sentem capazes de executar grandes projetos, são inseguros na sua identidade. Último, mãe possessiva, né? É aquela mãe que é autoritária demais. Mãe punitiva, desculpa. Eu era assim, eu era uma mãe punitiva. Tá sempre dando ordens. Eu sempre tendo a ir para esse rumo. Sempre. Porque, gente, igual eu disse, é um processo. Não é sobre nunca mais gritar com os filhos. É sobre ser melhor a cada dia. Não é sobre ser uma mãe perfeita, porque mães perfeitas não existem. É sobre ser aperfeiçoada nele, no Senhor, em Deus. É sobre sermos santificadas dia a dia. É sobre se consagrar a algo tão nobre que é a maternidade. Então as mães punitivas, ela grita muito. Ela pune qualquer tipo de comportamento dos filhos. Põe de castigo, bate o tempo inteiro, né? Tira privilégio. Toda hora tá gritando, colocando de castigo, dando lição de moral, dando ordem. Ela manda o dia inteiro, faz isso, faz aquilo, pega aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Os filhos da mãe punitiva são que nem um robô.
Sabe o robozinho? Sim, senhora. E quando esse filho é fleumático, né? Eu não vou falar de temperamento aqui, mas tem um temperamento que é o temperamento fleumático, ele tende a não gostar de confronto. Então, são as crianças, famosas crianças boazinhas. Então, a mãe está o tempo todo mandando e essa criança está o tempo todo obedecendo, porque ela não gosta de confronto. Mas se for um filho colérico, por exemplo, ele vai bater de frente com essa mãe. Pode ser que na primeira infância ele vá aceitando, ele vá ouvindo, mas vai chegar uma hora que ele vai falar, não, peraí, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai gritar, né? Ele vai agir da mesma maneira, ele vai reproduzir o mesmo comportamento. Então, ela reage negativamente à criança. Essa mãe, ela tá sempre reagindo de maneira negativa, autoritária, a qualquer comportamento dos filhos. E a criança se sente ameaçada, essa mãe é muito exigente e rígida, e filhos de mães punitivas, eles, com o tempo, eles vão se afastando dela. Mesmo a criança mais boazinha, que sempre parece que faz tudo que aquela mãe manda, com o tempo, vai se afastando dela. Ela se sente desconectada, essa criança incapaz de satisfazer a sua mãe. Uma mãe que, uma vez que o maior desejo de uma criança é receber aceitação, filhos de mães punitivas se sentem o tempo todo reprovados, são inseguros e emocionalmente instáveis. Você pode se identificar com mais de um desses perfis. Você pode também oscilar entre um perfil e outro. Você se identificou com algum desses perfis? Fala aqui pra mim. Não fala não precisa falar qual. Mas só me fala se você se identificou. Às vezes você pode, pastor, eu tenho uns 4. Tem dia que eu sou assim, tem dia que eu sou assado, eu procrastino, eu sou muito possessiva. Não, pastor, eu sou punitiva mesmo. Qual que é o seu perfil? Sabe como que você hoje, materna aí na sua casa, lida com seus filhos? E agora eu quero te fazer uma pergunta. A gente já está indo para o final da nossa aula. Será que o perfil parental de Deus é assim? Como você acha que é o perfil parental de Deus? Sabe, gente, infelizmente, muitas pessoas elas ainda acham que Deus está com um chicote na mão, esperando qualquer falha nossa para nos castigar. Não, minha filha. Deus não é assim. Ele não nos trata mais segundo os nossos pecados. Ele nos corrige em amor. E eu quero mostrar isso para você hoje. Pode pôr na foto 5, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Salmos, capítulo 103, versículo 8 a 16. Vamos terminar, a gente já passou da hora, né? Diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar, cheio de amor. Ele não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois o seu amor por aqueles que o temem, é imenso, como a distância entre os céus e a terra. Nos afastou dos nossos pecados, por uma parte aqui, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso, compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Ou seja, ele nos compreende, Deus nos compreende. Ele lembra que não passamos de pó, pois ele sabe todos os nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo. Desabrochamos, o vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Deus conhece você. E Ele te trata como um filho. Ele é bondoso, compassivo. Não te trata mais segundo os seus pecados. Nem nos castiga segundo as nossas iniquidades. Por quê? Por que Deus nos trata assim? Por causa de Jesus. Jesus veio estabelecer conosco uma nova aliança. Não mais baseada na lei, mas sim na graça. Jesus veio mostrar o Pai. Deus nunca se revelou no Velho Testamento para os profetas, para os sacerdotes e para os reis como um pai.
Ele era Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Nissi. Ele é o Deus provedor, o Deus presente, o grande eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando Jesus veio, ele revelou uma face de Deus que os homens não conheciam. Ele veio para mostrar o Pai. Ele veio para mostrar o Pai. E esse Deus perfeito que criou a lei de Deus é perfeita, ela expressa o caráter de Deus, expressa a sua natureza. Mas nenhum homem, por mais bom que ele fosse, pôde cumprir toda a lei para ser aceito e salvo diante de Deus. Então, ele nos enviou Jesus. E foi através de Jesus que que a gente pôde encontrar salvação em tempo oportuno. A Bíblia fala que Jesus veio cumprir a lei. Lá em Mateus 5,17, Jesus disse: não pense que eu vim abolir a lei de Moisés. Eu não vim cancelar a lei. A lei é boa. Foi Deus que criou a lei. Eu não vim cancelar a lei ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu vim cumpri-los. Então Jesus, ele nos substituiu na cruz. Ele levou os nossos pecados e ele nos deu a sua vida. Ele levou o nosso castigo e ele nos deu a sua bênção. Ele mudou a história. Jesus veio para mostrar o Pai. Nunca ninguém tinha chamado Deus de Pai. Agora na nova aliança, ele é o nosso Abba, Paizinho. Pode pôr a foto 5. Então esse é o modelo da paternidade de Deus, revelado através de quem? De Jesus. Eu quero ler outro versículo com vocês para a gente encerrar lá em João 14, versículo 7 a 10, que diz assim: se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedes para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Então Jesus estava dizendo aqui: tudo que eu falo, tudo que eu faço, todas as obras que eu realizo, a maneira como eu me relaciono com vocês é o Pai. Se você me vê, você vai ver o Pai. Esse é o modelo de paternidade que Deus estabeleceu através de Cristo. Então, quando a gente vê Jesus, por exemplo, acolhendo aquela pecadora que foi pega em adultério e trouxeram aquela pecadora para Jesus, essa história eu acho que está lá em João capítulo 8, não lembro, mas trouxeram aquela pecadora para Jesus, todos os homens com as pedras, porque a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, porque esse era o seu castigo, essa era a sua punição. Ali a gente vê o Pai, em Jesus. Em Jesus, Jesus nos libertou de uma educação punitiva e nos mostrou um caminho assertivo, de graça, de amor e de misericórdia. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana naquele poço, lá em Sicar, lá em João 4, e contou para ela do seu passado, né? Ele disse para ela: você não tem só um marido, você já teve 5 maridos. 5 maridos você já teve. E ele mostrou para ela o seu passado. Ele não estava acusando aquela mulher. Ele estava dizendo a ela: olha, eu te conheço tão suficientemente bem para dizer que nada disso pode te impedir de viver uma linda história. O seu passado não pode definir o seu futuro. Sabe? É quando a gente encontra Jesus que a gente é transformada. É quando a gente descobre o tamanho do amor de Deus por nós. Então a graça, ela nos ensina a viver de modo piedoso, ela nos transforma. A gente precisa aprender, gente, com a paternidade de Deus. A gente precisa reproduzir a paternidade de Deus. Ele nos corrige em amor, mesmo que as consequências venham pelas escolhas erradas que a gente fez. Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele prometeu que nunca nos deixaria, que jamais nos abandonaria. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem os nossos erros, nem os nossos pecados, nem as nossas falhas, nada. A Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele nos deu o que a gente não merecia. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele nos amou, dando Jesus para morrer por nós. Sabe, quando Jesus acolhe aquela pecadora, pega em pecado,
Ele perguntou para ela: onde estão os seus acusadores? Ela olhou em volta e disse: eles não estão mais aqui, eles se foram. E Jesus disse a ela: nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Jesus acolheu, Jesus amou e Jesus instruiu. Vai agora, filha, e não peques mais. Sabe o que eu penso? Que aquela mulher, ela se sentiu tão amada que nunca mais a vida dela foi a mesma. Sabe por quê? Porque o amor transforma. O amor transforma. E esse é o modelo de paternidade que ele nos deixou. Pode pôr a outra foto. Deus me chamou para ser uma mãe educadora. Mães educadoras. Elas não são punitivas, elas não são permissivas, elas não são possessivas, elas não são procrastinadoras. Elas são treinadoras dos seus filhos. Elas acolhem, elas aceitam, independente da performance. Independente. Mas para a gente entrar nesse caminho, gente, a gente precisa deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. A gente precisa abandonar tudo aquilo que a gente aprendeu e deixar o Senhor fazer nova todas as coisas. A Bíblia fala que as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo, porque Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de coisas novas e é isso que Ele quer fazer na sua vida, na sua maternidade e na criação dos seus filhos. Sabe, quando eu entendi isso, quando eu entendi a graça de Deus, a minha vida e a minha casa foi transformada. Porque eu estava indo para esse caminho, achando que eu estava acertando. Eu estava indo para esse caminho punitivo demais, autoritário demais, achando que eu estava acertando. Mas era um caminho que ia trazer morte. E o Senhor, pela sua graça, Ele me mostrou e Ele me resgatou. E eu posso testemunhar, as minhas alunas sabem, tanto de testemunho que eu conto. Porque eu tive que fazer um trabalho de resgate com meu filho. Porque quando ele fez 8 anos, ele começou a entrar por esse caminho. Sabe essas crianças, filhos de mãe punitivas? A gente quer ter o controle, gente, muitas vezes, dos nossos filhos. E eu comecei a perceber que eu estava perdendo a conexão com meu filho. E foi aí que a graça de Deus entrou na minha vida. E o Senhor um dia falou comigo: a graça precisa também invadir o relacionamento seu com seus filhos. Porque o dia que você entender a paternidade de Deus e tratar os seus filhos como Deus trata você, você vai ver mudança no comportamento deles. E é isso que eu tenho visto ao longo desses anos. E é isso que eu tenho ouvido também muitos testemunhos ao longo desses anos. Eu quero terminar colocando para vocês mais um vídeo. E depois eu vou terminar falando uma coisinha para a gente encerrar. Também de uma aluna minha. E ela vai falar algo no vídeo que a gente vai falar amanhã, na aula de amanhã. Porque amanhã não dá tempo de falar mais hoje, a gente vai falar sobre o mau comportamento dos nossos filhos. Então, se eu não posso ser essa mãe punitiva, procrastinadora, permissiva, como então eu vou exercer a paternidade de Deus? Porque a gente não consegue entender como eu vou ser amorosa e ao mesmo tempo firme. Como eu vou exercer a autoridade e não ser autoritária. Como eu vou corrigir o mau comportamento sem punir? Como meu filho vai aprender se eu não for punitiva? Não é? São muitas perguntas, né? Então eu vou colocar o vídeo da Ceane e depois eu vou encerrar falando uma coisa pra você. Uma surpresa. Pode pôr. Olá pessoal, meu nome é Ceane, eu sou a mãe do Luca de 4 anos e 9 meses. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que foi bom e está sendo muito bom para mim na criação do meu filho, sobre o curso da pastora Ana Laura, Educando Filhos Vencedores. Ele foi e tem sido uma bênção na minha vida aqui, porque eu orei a Deus e pedi para o Senhor me mostrar, falando comigo ou através de uma outra pessoa, da forma que Ele gostaria que eu educasse meu filho, da forma bíblica. Foi aí que eu conheci a pastora Ana Laura, e ela é muito querida, e nesse curso que eu decidi fazer, ela explica a maneira que nós devemos agir, que nós devemos corrigir, e que existem maneiras
sabe, certas que Deus espera que nós fazemos com os nossos filhos, porque às vezes a gente tem na mentalidade da gente, eu digo a gente, porque eu digo eu mesma. Eu tinha a mentalidade de que nós devemos corrigir desse jeito, como eu fui criada, e esse jeito é o certo, sabe? E eu não via resultado. E eu falei para Deus, Deus, me mostre. Quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que existem ferramentas, existem formas da gente falar com o nosso filho, sabe? Que pode ajudar no crescimento dele, não só agora, mas no futuro dele. E esse curso, ele tem nos ajudado aqui em casa de como eu trato meu filho quando ele faz um mau comportamento, ou como quando eu peço ele alguma coisa e ele, né, como criança, ah, mamãe, agora não. Então, fazer com que eles, sabe, sejam mais obedientes e tal. E nesse curso, o que eu achei legal que a pastora Ana Laura, ela dá exemplos sim, da sua própria casa, de como nós fazemos. E às vezes eu me identifiquei tanto com os exemplos dela e eu pensava na minha cabeça, né, aquele pensamento de antigamente. Ah, porque eu educo por instinto. Não. Eu fui entender que realmente ser mãe e pai não é só por instinto, na verdade é estudar. E hoje eu tenho essa mentalidade que para sermos pais nós precisamos estudar. E é hoje que eu estou me aprofundando mais sobre isso. Eu juro e confesso que eu gostaria muito de ter feito esse curso há 4 anos atrás. Mas nunca é tarde, né? Para recomeçar. Então, tem sido muito bênção aqui em casa. E eu aconselho todos vocês a, se puderem, a fazer esse curso. Vocês não irão se arrepender. Amém, gente? Eu coloquei esse testemunho para dizer para vocês que é possível sim nós corrigirmos o comportamento dos nossos filhos e a gente ver resultado com uma correção assertiva, baseada na graça e não na lei, trazendo o Evangelho de Cristo para o dia a dia da nossa casa, para sermos assertivas e ver frutos doces na nossa família. Então amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre como corrigir o mau comportamento dos nossos filhos. E eu quero fazer algo com vocês nessa live, né? Eu sei que antes de eu falar a surpresa, peraí, vamos tirar uma foto com a minha planta de boldo? Faz uma foto e você vai colocar essa foto, você vai fazer um print e você vai postar nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, no seu Stories, e você vai me marcar e você vai escrever assim: eu me comprometo com o processo de Deus na minha maternidade, ou só eu me comprometo, eu estou no processo. Coloca uma frase relacionada com esse processo que nós entramos hoje, para a glória de Deus nessa maratona. Amém? Então tira lá, faz uma foto, faz um print. Fizeram? Fizeram? Você vai colocar essa foto lá nos seus stories, se você quiser postar no feed também. E me marca. Marca porque eu quero ver. Não vou conseguir repostar todas. pastora.analaura, o meu Instagram. Você me marca e você escreve. Porque quando você faz algo assim, você manda uma mensagem para o seu cérebro que de fato você está comprometida com essa mudança, com essa transformação, com esse processo. Não existe um método, não existe um passe de mágica, é processo. E nós entramos nesse processo, juntas, nessa maratona. E eu sei que vai ser poderoso. Gente, eu decidi, de última hora, eu vou fazer um sorteio no meu Instagram, hoje, do meu curso, Educando Filhos Vencedores. Eu vou fazer um sorteio de uma matrícula para o meu curso. Então eu vou preparar essa arte, porque não estava planejado, eu decidi fazer agora isso. E eu vou colocar lá no meu curso, no meu perfil, eu vou sortear na quarta-feira, na live de quarta-feira. De quarta-feira de manhã, depois da live, ou no finalzinho da live, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Então eu vou colocar a foto lá e você vai escrever lá na foto do sorteio. Você vai marcar pelo menos 3 mamães e chamar elas para maratona. Quanto mais comentários você fizer, quanto mais pessoas você marcar, mais chance você vai ter de ganhar. Então eu vou fazer esse sorteio na quarta-feira dessa vaga para o meu curso Educando Filhos Vencedores, tá bom? Espero que uma de vocês com certeza vai ganhar
Então isso é um presente que eu quero dar para uma das mamães que vai estar com a gente aqui participando da maratona. E eu tenho certeza que amanhã também vai ser poderoso. Aquece o seu coração, não perca nenhuma aula. As aulas não vão ficar disponíveis, então assista enquanto elas ainda estão no ar, porque nós vamos tirar do ar. Então não deixe passar de sexta-feira, assista todas as aulas até sexta-feira, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua maternidade, que você é essa mãe educadora que Deus chamou para ser, que você reflete a paternidade de Deus. Eu quero declarar sobre você que você vai ter clareza, entendimento, revelação dessa graça maravilhosa que foi liberada sobre a sua vida e que te habilitou para exercer a sua maternidade com amor, com autoridade, mas também com firmeza, com respeito, com compreensão, porque é assim que Deus age conosco. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele é bondoso e compassivo, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não castiga como merecemos, pelo contrário, Ele nos dá muito mais daquilo que a gente merece. Deus é maravilhoso. Deus não nos dá... se Deus fosse tratar a gente como a gente merecesse, a gente estaria mortinho da Silva. Mas Deus não faz isso. Então, eu vou postar agora lá no meu perfil também a fotinho com a plantinha de boldo. Eu quero que você comente lá também pra mim que Deus mais falou com você nessa live, tá bom? Que Deus abençoe você. A gente se vê amanhã, tá bom? A gente tá mandando nos grupos de WhatsApp um material de apoio. Se você não faz parte de um grupo de WhatsApp, entre, precisa se inscrever na maratona para poder participar dos grupos de WhatsApp para receber o material de apoio, tá bom? Que Deus abençoe você e a gente se vê amanhã. Não perca, tá bom? Um beijo grande. Tchau.